Uma das pinturas mais importantes de todos os tempos tem o nome da data de hoje, 3 de maio de 1808 em Madrid, ou Os Fuzilamentos de 3 de Maio. É uma obra criada pelo pintor espanhol Francisco de Goya, o mesmo criador da pintura Saturno Devorando um Filho, que eu mencionei no vídeo das pinturas mais bizarras do mundo. Eu vou deixar um card aqui se você quiser acessá-la. Apesar de brutal e violenta, pode ser que essa pintura esteja entre uma das mais revolucionárias de todos os tempos, devido a seu significado, sua estética, seu simbolismo e sua história. Hoje eu vou falar de como esses acontecimentos retratados nessa imagem mudou a história da Espanha, Portugal e Brasil, mas só depois da vinheta. Se você não vive na Lua ou em algum planeta distante, com certeza você já ouviu falar em Napoleão Bonaparte. Pessoalmente, eu reconheço os feitos e a inteligência desse cara, mas eu já vou alertar que eu não consigo esconder o desprezo que eu tenho por ele. Para entender os acontecimentos da pintura de Goya, temos que falar no contexto histórico da perspectiva napoleônica da época. Então, vamos lá. Napoleão Bonaparte nasceu em 1739 na ilha de Córcega, na França, e ainda pirralho com 10 anos de idade entrou para o Colégio Militar de Brienne e posteriormente foi para Paris em 1784. A Revolução Francesa, que representa a transição da Era Moderna para a Era Contemporânea, começou em 1789. Basicamente, foi uma revolução contra a monarquia absolutista que na época era do rei Luís XVI. Essa urgência em acabar com a monarquia veio em um momento em que a França estava em seus piores dias. Essa foi uma época em que a população francesa estava jogada às traças e a elite governante que se esbaldava das riquezas não estavam nem aí para os súditos. Os franceses, revoltados da vida, começaram a perceber que a monarquia não fazia sentido e essa epifania coletiva foi chamada de Iluminismo. Napoleão, que já era um militar, sofria com um dilema. Ele se apresentava contra a revolução por ser um fã da disciplina militar e da lealdade à monarquia. Por outro lado, contrariar a população dava uma sensação de trair o que era melhor para seu país. Enfim, durante sua carreira militar, vários acontecimentos e batalhas vencidas elevavam Napoleão em suas patentes. Em outubro de 1795, ele se tornou comandante do exército francês, na época do Diretório. A verdade é que com a execução do rei Luís XVI em 1793, as coisas não ficaram melhores como esperado, e a França passou a ser governada por Robespierre, que representava o lado radical e violento dos revolucionários. E depois, com a execução de Robespierre, esse diretório tomou conta. O diretório era mais pacífico, mas era extremamente corrupto e não tinha muita aprovação popular, ao contrário de Napoleão. Então, em 9 de novembro de 1799, esse cretino deu um golpe de estado e criou uma constituição que basicamente tornava ditador. E acredite, ele não fazia nenhum esforço para esconder o quão bizarro era aquilo. Napoleão Bonaparte, que se gabava de sua descendência italiana como parte de uma raça superior que foi capaz de construir e consolidar o grande Império Romano, naquele momento dava o fim à Revolução Francesa. Iniciava a Era Napoleônica. Entre 1799 e 1804, seu governo foi chamado de consulado, e ele, claro, era o primeiro cônsul, ou seja, o cara que mandava e desmandava no país. O consulado foi uma época em que a economia da França foi restabelecida, mas por outro lado, até a escravidão ele trouxe de volta. Lembrando que ela foi abolida lá atrás, lá na época daqueles revolucionários radicais. Em 1804, com a sua popularidade e suporte da Igreja Católica, Napoleão se tornou imperador da França. Com isso, Napoleão realizou uma política de expansão para dominar outros países da Europa. Até que ele estava indo bem, até chegar ao Reino Unido, que era extremamente resistente e acabou sendo o maior obstáculo de Napoleão. Nessa época, vários países da Europa continental, incluindo Portugal e Espanha, meio que já estavam sob o comando de Napoleão. Então, Napoleão, pilantra que só ele, decide proibir que os países sob seu comando fizessem comércio com o Reino Unido, com o propósito de enfraquecê-lo. Isso foi chamado de bloqueio continental. Só que tem um detalhe: Portugal e Reino Unido são parceiros desde o século XIV, e até hoje essa parceria continua, formando a união mais antiga de nações. Isso significa que Portugal não ia respeitar as ordens de Napoleão e trair seu parça, o Reino Unido. Napoleão, enfurecido, full pistola, decide
atravessar a fronteira de Portugal dia 17 de novembro de 1807. E 10 dias depois que ele atravessa as fronteiras, dia 27 de novembro, e com as frotas de Napoleão chegando a Lisboa, a família real parte com toda a sua frota de navios e mais 15 mil pessoas para sua colônia tropical, o Brasil. Então pode-se dizer que durante a estadia da família real portuguesa no Brasil, o Rio de Janeiro foi considerado oficialmente a capital do Império Português, e o exército português que ficou na Europa foi comandado pelo Reino Unido contra as tropas de Napoleão. No ano seguinte, Napoleão começa a suspeitar da lealdade da Espanha ao seu império. Com isso, ele usurpa o trono da Espanha e, em um ato descarado de nepotismo, nomeia seu irmão mais velho, José Bonaparte, como rei da Espanha. Isso enfureceu muito os espanhóis. Então, dia 2 de maio de 1808, em Madrid, eles se rebelaram. Esse dia também foi pintado por Goya. Na pintura, nem o cavalo foi poupado da violência. Esse dia deu início à Guerra de Independência Espanhola, que durou 5 anos. Mas foi o quadro da sequência do dia 3 de maio, foi o que marcou a história da arte, e foi considerado para alguns a primeira pintura do mundo moderno. Antes de falar desse quadro, eu gostaria de deixar minha admiração por Francisco de Goya. No período em que elas foram pintadas, Goya sofria com uma doença que o deixou surdo, e com isso todos os rumos de sua pintura foram para um lado meio obscuro, ainda mais com a violência e a brutalidade que seu próprio país passava, e que provavelmente ele testemunhou de perto. Investir tempo em uma ilustração de tamanha violência, para mim, não deve ser uma jornada prazerosa para uma pessoa comum. Mas Goya já estava doente e começava a enlouquecer. Isso fica ainda mais evidente ao saber a dimensão da tela, que mede 2,60 metros por 3,40 metros. Eu não posso dizer porque eu ainda não vi a pintura de perto, mas o impacto de olhar para essa imagem pessoalmente, devido às suas dimensões, deve ser como olhar por uma janela e se sentir uma das testemunhas daquele dia sangrento. Então, por um lado, eu me sinto agradecido a Goya por ser um grande contribuinte à arte, mas por outro lado eu confesso que não gostaria de estar nessa posição. Enfim, a rebelião de 2 de maio fracassou, e no dia seguinte os cidadãos de Madrid presenciaram o fuzilamento em massa dos rebeldes. A cena mostra a pilha de corpos no canto. Vemos também os rebeldes aterrorizados, chorando e se contorcendo ao saber seu destino. Porém, o destaque da cena está em um espanhol especial, que com uma camisa branca e uma iluminação bem forte, abre seus braços aceitando seu destino. Com essa pintura, Goya faz uma analogia bíblica com a crucificação de Cristo, demonstrado na posição daquele homem, seu rosto em angústia e até os ferimentos nas mãos foram colocados propositalmente pelo artista. O objetivo da tela não era transformar aquele homem em algum tipo de messias, mas sim sensibilizar o espectador ao ato de crueldade em si. Pessoas matando pessoas, pessoas cometendo atrocidade contra pessoas, homem matando homem. Os soldados enfileirados formam um tipo de criatura única, com várias pernas, um tipo de inseto ou monstro gigante que se ergue nas sombras e cumprirá sua monstruosidade sem misericórdia. Esta obra servirá de inspiração para outras pinturas, como a execução do imperador Maximiliano, de Manet, e o massacre na Coreia, de Picasso. Por fim, vale destacar que a guerra iniciada naqueles 2 dias de maio, em Madrid, tiveram um papel crucial para a derrota de Napoleão. E tudo teve um certo tipo de efeito dominó histórico. Sem a queda de Napoleão, o rei Dom João VI não teria voltado para Portugal em 1820, deixando seu filho Pedro I no Brasil como príncipe regente. E assim, este não iria declarar a independência do Brasil em 1822. E com certeza, se isso não tivesse acontecido, a história do Brasil e de Portugal seriam muito diferentes das que conhecemos hoje. Muito obrigado por assistir até aqui. Se você gostou, deixe um like, um comentário e considere se inscrever no meu canal. Afinal, fazer vídeos como esse dá um pouco de trabalho. E eu vou ficando por aqui. Até a próxima e tchau!